Vos saúdo nesta noite com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21 até o versículo 23. Nós estamos numa série de exposições aqui no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. E nós já estamos na reta final da nossa série de exposições, da nossa série de pregações aqui no Sermão da Montanha. Eu quero pensar com você nessa noite, eu quero refletir com você nessa noite a respeito do seguinte tema: os falsos discípulos. Os falsos discípulos. É importante salientar que esta pregação, ela é uma continuação, ela é uma sequência do que falamos no domingo passado. A partir do versículo 15, Jesus está falando sobre os falsos profetas. Bom, tendo dito isto, vamos ler a palavra do Senhor então. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Bom, quando nós pensamos no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 16, nós encontramos nesta passagem bíblica Jesus falando sobre o caráter dos cidadãos do reino dos céus, ou sobre o perfil dos súditos do reino dos céus. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17, até Mateus capítulo 7, versículo 6, nós aprendemos, Jesus está falando nessa passagem sobre a doutrina do reino de Deus. A doutrina do reino de Deus. Já em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, até Mateus capítulo 7, até o versículo 29, Jesus está falando sobre o caminho para o reino de Deus. E no texto de hoje, Jesus está falando sobre os falsos discípulos, falsos profetas, falsos mestres, falsos cristãos, melhor dizendo. E eu queria chamar a sua atenção para os versículos 21 e 22, quando Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Vou pedir o pessoal para ficar aqui de frente para mim, porque dá a sensação que eu estou pregando para a igreja. O pessoal ficou de lado hoje, alguns ficaram na minha frente e alguns à minha esquerda. Aí dá a sensação que eu estou pregando para a igreja, só para, no bom sentido, enganar o meu
pelo subconsciente, tá ok? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Porventura não temos nós expulsado demônios em teu nome? E em teu nome não fizemos milagres? Note você que os que assim falam são cristãos. Você pode observar isso no texto. Eles chamam a Cristo de Senhor. Isso está bem claro, isso está evidente no texto. São pessoas que falam como cristãos, são pessoas que até reconhecem que Cristo é o Senhor, mas na realidade, Cristo não é o Senhor deles. Cristo não é o Senhor deles. Sabe o que eu aprendo aqui? Não basta você falar que é cristão, não basta você reconhecer que Cristo é o Senhor, não basta você ser simplesmente um cristão nominal. Muitas pessoas falam como cristãos, muitas pessoas até reconhecem que Jesus é o Senhor, muitas pessoas participam dos cultos, muitas pessoas até têm os seus nomes escritos no rol de membros da igreja. Mas o ponto X da questão aqui, o ponto central aqui, é que estas pessoas não reconhecem que Jesus é o Senhor da vida delas. A pergunta que eu vos faço nessa noite: Cristo é o Senhor da sua vida? A ideia de Senhor, dentro do contexto do Novo Testamento, dentro do contexto bíblico, é a ideia de dono, é a ideia de alguém que tem o controle, é a ideia de alguém que tem o domínio, é a ideia de alguém que governa todas as áreas da minha vida. Cristo é o Senhor da sua vida? Cristo governa todas as áreas da sua vida? Cristo tem livre acesso a todas as áreas da sua vida? Ele é o Senhor, Ele tem o controle, Ele tem o domínio, Ele é o comandante da sua vida. Não adianta simplesmente falarmos como cristãos, não adianta reconhecermos que Cristo é o Senhor. Precisamos deixar que Cristo reine nas nossas vidas. Ele é o Senhor, Ele está no controle, Ele tem o domínio. Cristo deseja reinar em todas as áreas da sua vida. O texto está falando de cristãos, o texto está falando de pessoas que reconhecem que Jesus é Senhor. O texto está falando de pessoas que até falam como cristãos, que frequentam cultos, que têm os seus nomes escritos no rol de membros, mas são pessoas que não reconhecem o senhorio de Jesus. Jesus é Senhor da sua vida em todas as áreas? Ou tem áreas da sua vida que Ele não é Senhor? Eu sempre digo que eu nasci para servir a Deus e para servir o meu próximo. Eu entendo o conceito de servo, ou seja, eu pertenço a alguém, eu estou debaixo da autoridade de alguém, eu estou debaixo do controle de alguém. Esse alguém é Deus, esse alguém é o Senhor Jesus. Jesus é o Senhor da sua vida? Sabe, irmãos,
mas apenas aquele que faz. Teoria e prática, é isso que esse texto diz. Não adianta você falar, você precisa agir como cristão. Uma coisa é você falar que é cristão, outra coisa é você agir como cristão. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Eu sempre gosto de dizer do exemplo do livro Monge e o Executivo. Você não é o que você pensa, você não é o que você fala, você é o que você faz. E é isso que esse texto diz. Nem todo aquele que me disse, mas aquele que faz a vontade de Deus. Uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. São coisas distintas, são coisas diferentes. E é isso que esse texto diz. Sabe, irmãos, aquele que faz a vontade do meu Pai, o texto diz, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, melhor dizendo, essa pessoa de fato é um discípulo ou uma discípula de Cristo, comprometido ou comprometida. É aquele que faz a vontade de Deus. Não é simplesmente aquele que fala que faz a vontade, mas aquele que faz a vontade de Deus. Este sim, diz a narrativa bíblica, este entrará no reino dos céus. Que tipo de cristão é você? Você é um cristão nominal ou um cristão comprometido com a causa? Você é um cristão que só quer as mãos de Jesus, ou você é aquele cristão que quer a face de Jesus? Infelizmente, vivemos uma triste realidade. A maioria dos cristãos servem a Deus pelo que Deus tem ou pode oferecer. Não servem a Deus porque entenderam o plano da salvação, porque entenderam o amor de Deus. Muitas pessoas vão aos cultos não com a finalidade de adorar a Deus, de oferecer um culto a Deus, mas a maioria das pessoas vão aos cultos com a finalidade de receber. Não que seja errado pedir, mas não é a motivação correta. A motivação correta é eu participar de um culto com a finalidade, o objetivo de expressar a Deus gratidão por tudo aquilo que Ele fez, faz e ainda fará na minha vida. Você tem muito mais motivo para agradecer do que para pedir. Infelizmente, muitas pessoas servem a Deus simplesmente só pelo que Deus tem, não pelo que Deus é. Só querem as mãos de Deus, não querem a face de Deus, não querem uma vida de compromisso, querem uma coisa light, querem uma coisa mais, querem um relacionamento com Cristo, mas um relacionamento sem compromisso. Eu sou de uma época, quando eu era adolescente, jovem, a gente usava termos ficar, paquerar e namorar. Tem muita gente que, eu não sei os termos que se usa hoje, eu estou desatualizado, estou fora do mercado há mais de 20 anos, estou casado há 23 anos para a glória de Deus. Os termos mudaram, Luiz Felipe, Renan, ou não? Agora é pegar? Tem muita gente que está assim, quer ficar com Jesus, quer paquerar com Jesus, ficar a ideia de ficar hoje e não ter compromisso, não ter vínculo, não ter ligação, ficar de forma eventual. Paquerar é aquela coisa, estamos juntos, mas não estamos juntos. Isso dentro do meu contexto de mais de 20 anos atrás. Namorar é uma coisa séria,
compromisso. Me lembro quando fui conversar com meu sogro há 23 anos atrás, e ele falou: quais são as suas intenções com a minha filha? Eu falei: eu quero me casar. E para a glória de Deus, namorei 1 ano, 1 mês e 25 dias. E me casei desde o primeiro dia, desde o dia 6 de abril de 1996, eu deixei bem claro que eu queria me casar com a minha esposa, que eu não queria ficar, que eu não queria paquerar. Tem muita gente hoje que quer ficar com Jesus, porque ele é um cara legal, bonito, estou contextualizando, porque ele tem benefícios, tem bênçãos. E alguns querem paquerar com Jesus. Poucos são os que querem comprometimento, relacionamento, uma ligação profunda, vínculo, aliança. Note você também que nesse texto é possível que alguém até realize milagres, é possível que alguém até realize curas, é possível que alguém até profetize, faça previsões, é possível que alguém até expulse demônios. No entanto, isto não significa que esta pessoa esteja fazendo a vontade de Deus. O texto diz: Senhor, porventura em teu nome não profetizamos, não expulsamos demônios, não realizamos milagres? Deixe-me dizer uma coisa muito importante para você: milagres não significa a aprovação de Deus. O verdadeiro teste para saber se alguém é de Deus ou não é a obediência à palavra de Deus. Eu vou repetir isso. Milagres não significa a aprovação de Deus. Pastor, mas está acontecendo milagres lá, fulano de tal está fazendo previsões, está profetizando isso, aquilo. Pastor, lá tem curas, eles estão expulsando demônios. Esse texto deixa bem claro, é evidente, milagres não aprovam, não significa que Deus esteja aprovando algo. Milagres não significa que Deus esteja aprovando. Tudo tem que passar pelo teste da palavra de Deus. Aquela máxima, que a gente ouve, eu, por exemplo, ouço desde criança: nem tudo que reluz é ouro. Você precisa checar, conferir, para ver se tem base bíblica, para ver se tem fundamento bíblico, para ver se tem respaldo bíblico, para ver se tem suporte bíblico. Vivemos uma geração, e Deus tem nos levantado como uma voz profética para denunciar os falsos profetas. Deus tem nos levantado para combater os hereges e as heresias. Deus tem nos levantado para proclamar as verdades de Deus. Deus tem nos levantado para pregar o evangelho simples, puro e genuíno. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7, mesmo que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho, que seja anátema, maldito, condenado, reprovado. Tem uma frase do reformador Lutero que eu gosto muito: mesmo que alguém diga ser homem de Deus, mesmo que esse alguém faça chover milagres, se não tiver base nesta palavra, reprove, condene, rejeite. Palavras de Lutero.
As pessoas não querem checar, não querem conferir. Me lembro uma vez que eu ainda estava pastoreando em Boston, e um grupo de irmãos me falou: pastor, vamos na igreja do pastor fulano de tal hoje. Não vou citar o nome por uma questão de ética, porque vai vir um pastor que ele ora e Deus dá dente de ouro para as pessoas. E eu falei: não vou, irmão, isso não tem base bíblica, isso não tem fundamento bíblico, isso não tem suporte bíblico. Mas um grupo de membros da minha igreja, de líderes, insistiu tanto comigo: pastor, vamos lá, por curiosidade. Falei: não custa nada. E eu fui. Fomos num grupo, um comboio de irmãos, um grupo de irmãos, e chegamos lá, um falso profeta, a igreja hiperlotada. Quem mora em Boston sabe de que igreja que eu estou falando. A igreja estava hiperlotada, e aquele falso profeta pregando. Daqui a pouco ele falou: eu vou orar e Deus vai começar a dar dente de ouro, melhor dizendo. Ele fez uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, usou de psicologia, e daqui a pouco supostas pessoas recebendo dente de ouro. Não tem base bíblica. Quantas ondas, eu que estou caminhando com Cristo desde criança, quantas ondas que vêm e vão, quantos ventos de doutrina, e quantas pessoas, muitas vezes pessoas sérias, pessoas idôneas, acabam embarcando nesses falsos ensinos, falsas doutrinas. Me lembro que em 1998, eu e um grupo de pastores saímos de Minas, viemos aqui para São Paulo, para participar da escola de ministérios do Morrison Ceru. Ficamos uma semana no Ibirapuera. Tantas heresias que você não tem noção, você não tem ideia, que foram saindo ali do Ibirapuera. Tantas heresias. A tônica da reunião era falar de dinheiro, finanças. Das reuniões, melhor dizendo, começava às 8 da manhã e até 10 da noite, de segunda a sábado. Caí no espírito. Eu me lembro que um apóstolo desse de São Paulo, famoso, ele veio e colocou a mão na minha cabeça e tentou me derrubar. Não tem base bíblica. Eu nunca li na Bíblia essa questão de cair no espírito. Isso não tem fundamento, isso não tem base, não tem suporte, não tem respaldo. Queridos, como dizia Lutero, mesmo que alguém faça chover milagres, se não tiver base nessa palavra, rejeite, não aceite. Temos que checar, conferir. Paulo diz: examinai tudo. Eu já falei aqui em pregações anteriores, a ideia de examinar é a ideia de conferir, checar, é um exame minucioso, detalhado, criterioso, ou seja, tem que passar pelo crivo dessa palavra. Se não tiver base nessa palavra, não aceite. Sabe, irmãos, esse texto diz que as pessoas que fazem a vontade de Deus são apenas aqueles que obedecem a palavra de Deus. Quem é que faz a vontade de Deus? Quem obedece. A Bíblia, para nós cristãos, ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a constituição da igreja. O que é uma constituição? Todo país, toda nação tem a sua Constituição. A Constituição fala de direitos e deveres, privilégios e responsabilidades. A Bíblia é a Constituição da igreja. Ela fala dos nossos direitos, fala dos nossos deveres, fala dos nossos privilégios, mas fala também das nossas responsabilidades.
A maioria dos cristãos só querem os direitos, mas não querem os deveres. Vivemos um tempo em que as pessoas chegam para Deus como se Deus fosse seu empregado. Eu exijo, eu determino, eu decreto. Querido, Deus é Senhor, Ele é soberano. Cheguemos a Ele com ações de graça, diz a Bíblia. Cheguemos a Ele com humildade. Cheguemos a Ele como um morador de rua pede esmolas. Como que um morador de rua, é só uma analogia. Como que um morador de rua pede esmolas? Ei, eu exijo. Não, por favor. No Novo Testamento eu vejo isso no ministério de Jesus. Todas as pessoas que receberam milagres, curas, bênçãos, elas diziam: tem misericórdia de mim. Ou seja, eu mereço estar nessa situação, eu mereço estar sofrendo, eu mereço ser o que sou, melhor dizendo, eu mereço ter o que tenho, mas tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Se graça é favor não merecido, misericórdia é o contrário. Misericórdia é o que eu mereço e Deus não me dá. Ou seja, eu mereço estar nessa condição, mas por favor, tenha misericórdia. Olhe para a minha miséria e se compadeça de mim. É assim que devemos chegar diante de Deus. Cheguemos a Ele como filho. Um filho não chega para o pai: ô pai, me dá isso aí, me dá aquilo. Não, o filho chega, por favor, pai. O filho chega com humildade. Precisamos fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus está expressa, está revelada aqui nas páginas das Sagradas Escrituras. Sabe, irmãos, uma outra coisa que eu aprendo aqui com esse texto: Jesus, ele está mais preocupado com o nosso caráter do que com o nosso discurso. Tem gente que fala bonito, que tem uma linda oratória, retórica, que argumenta bem. Tem gente muito mais capacitada do que eu e você. E isso nos empolga. E tem uma frase que eu gosto muito: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Jesus não está preocupado com o nosso discurso. Para Ele tanto faz se o nosso discurso, a nossa oratória, se a nossa homilia, o nosso sermão, a nossa prédica, não importa. Não importa se eu prego um sermão temático, textual, expositivo para Ele, para o Senhor. Ele não está preocupado com o nosso discurso. Ele está mais preocupado com o nosso caráter. Vida cristã é isso. É isso que Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o 16 fala, do perfil, do caráter dos súditos do reino de Deus. Tanto é que Jesus escolheu as pessoas menos capacitadas. Olha o perfil dos discípulos de Cristo. E Jesus trabalhou neles e através deles. Ele não está preocupado com o seu discurso. Ele não está preocupado se você canta bem ou mal, se você prega bem ou mal. Ele está preocupado com o seu caráter. Sabe, irmãos, nós vivemos uma época em que, para boa parte dos cristãos, as pessoas julgam os cristãos, muitas vezes os pastores, pelos dons e pelo carisma. Como que você sabe que alguém é de Deus? Nossa, porque ele prega bem, porque ele canta bem, por causa dos dons, por causa do carisma, ele é carismático. Não é isso que eu vejo nesse texto. Esse texto me mostra que caráter é muito mais importante do que dons e carisma. Mas nós não. Nós julgamos pela aparência. Nós temos
a síndrome de Samuel, do profeta Samuel. Samuel era um grande homem de Deus, foi profeta, sacerdote, juiz. Mas quando Deus o enviou à casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, quando ele chegou lá, ele julgou pela aparência, e o Senhor o corrigiu, falou: Samuel, Samuel, o homem vê o exterior, mas eu vejo o interior. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Sabe, irmãos, muitas vezes estamos desprezando Davi de Deus, e estamos valorizando Aminadab, Eliabe, Samar. Por quê? Porque tem porte de profeta, tem postura de pregador, porque são bonitos, e a gente usa outros argumentos para dizer que aquele é de Deus e que aquele não é de Deus. Samuel, um grande homem de Deus, cometeu esse equívoco, este erro. Chegou na casa de Jessé, melhor dizendo, quando ele viu Eliabe, quando ele viu Samar, quando ele viu Aminadab, ele julgou pela aparência. Deus disse para ele: não, meu ungido não está aqui, está no pasto, pastoreando as ovelhas. E o profeta diz: enquanto ele não chegar aqui a sentar à mesa, nós não comeremos e não beberemos. E quando Davi chega, o Senhor fala com ele: eis o ungido, esse é o que eu escolhi. Ele então derrama o azeite, entorna o chifre de azeite sobre Davi. Não julgue as pessoas por dons, por carisma. Não julgue as pessoas pela aparência, pelo exterior. É isso que o texto está dizendo. Fulano de tal é de Deus, Beltrano, Ciclano, Herculano, porque prega bem, porque canta bem. Você conhece a história dessa pessoa? Você sabe de onde ele veio? A origem, as raízes, o caráter. Não sabe nada. Quantas pessoas, quantos pastores que compram e não pagam? Quantos pastores estão com o nome sujo no SPC, Serasa? Quantos pastores, como a gente fala em Minas Gerais, o seu nome está mais sujo do que puleiro de pato? Já estão no segundo, terceiro, quarto casamento. Quantos pastores orgulhosos, arrogantes, soberbos, que só sabem ostentar, pregam uma coisa e vivem outra coisa. Quantos pastores ignorantes, agressivos. Você não deve julgar uma pessoa pelos dons e pelo carisma, mas o critério bíblico, o que Jesus nos ensinou, eu devo reconhecer se a pessoa é de Deus ou não pelo caráter, pela história. Uma vez um grande pregador foi nos visitar em nossa igreja em Boston. Inclusive ele é até deputado federal hoje. Ele pregou no meu aniversário de 30 anos. E de repente terminou lá, teve comes e bebes, e alguém falou assim: pastor, o senhor está dando muito mais atenção para os irmãos simples do que para o pregador famoso. Eu falei: cara, eu não conheço esse cara. Ele pregou aqui por indicação. Não sei nada da vida dele, sei que ele é um grande pregador. Agora, esses irmãos aqui eu conheço, eu convivo com eles. Tem uma máxima que os pregadores antigos falavam, ou melhor, os pastores antigos: quer conhecer uma pessoa? Coma 1 quilo de sal com essa pessoa, ande 1 milha com essa pessoa. Dias depois, esse pastor aprontou lá em Boston. Quem é de Boston sabe quem é esse pastor. Pegaram ele em balada, bebendo, aprontando. Não conheço. Você conhece a pessoa pelo caráter, pela história. Sabe, irmãos, o que esse texto também sugere? O que esse texto quer dizer? É preciso não somente ouvir a palavra, mas também praticar a palavra de Deus.
Tem muita gente que ouve, tem muita gente que, não, eu ouço a palavra, mas não pratica. Uma coisa é você ouvir um sermão, uma homilia, uma prédica, outra coisa é você praticar. Somos discípulos de Cristo. O que é ser um discípulo? É alguém que imita outrem, imita palavras, gestos, atos. Quando Paulo diz, sede meus imitadores, a palavra imitar no grego é a palavra mímica. O que é uma mímica? É você imitar, literalmente. Paulo diz, sede meus imitadores, e depois Paulo escrevendo para os filipenses, Paulo diz, sede meus imitadores, sejam imitadores de Timóteo, de Epafrodito. E a ideia de imitar ali é caráter, é conduta, ética, moral. Pastor, mas o meu pastor, o meu líder, ele não tem caráter, ele não tem ética, ele não tem moral, ele não tem conduta, ele não tem vida cristã, está reprovado. Você precisa imitar homens de Deus, caráter, ética, conduta, a moral melhor dizendo. E é isso que o Sermão da Montanha também fala. O Sermão da Montanha é um conjunto, é o conceito de ética e de moral. Moral tem a ver com aquilo que fazemos, ética com princípios, valores. Sabe, irmãos, chama a sua atenção agora para o versículo 23. E aqui eu creio que está o ponto chave dessa passagem bíblica. Olha o que Jesus diz: então lhes direi explicitamente, ou seja, publicamente, abertamente, isso é no juízo final. No momento que nós vivemos hoje, grande tribulação, nós vemos, ou melhor, o princípio das dores, Mateus capítulo 24, depois a igreja vai ser arrebatada, depois começa o período da grande tribulação, depois Jesus desce, milênio, depois do milênio vem o julgamento final, o julgamento do grande trono branco, e aqui esses falsos cristãos, falsos discípulos, falsos profetas. Pastor, eu não sou um falso profeta, mas se você segue um falso profeta, você é cúmplice, você é conivente. A Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego. Recentemente um amigo veio aqui me visitar e falou: pastor, eu estou congregando na igreja fulano de tal, aqui em Taubaté. Eu falei: mas você sabe que o líder dessa igreja, que essa igreja é uma seita? Ele falou: não, pastor, lá de São Paulo mas de Taubaté não. Eu falei: querido, o seu pastor está debaixo da autoridade de um falso profeta, e o seu pastor é conivente, é cúmplice, é uma igreja que só ensina heresias, é uma igreja que falsificou o evangelho. Eu falei: então eu preciso repensar. Então, um dia eu encontrei com uma pessoa aqui no centro de Taubaté, e essa pessoa me disse: pastor, saí da igreja fulano de tal, saí da igreja Assembleia de Deus e fui para a igreja, essa igreja neopentecostais. Eu falei: querido, você saiu de uma igreja bíblica, uma igreja que tem história, para ir para uma igreja aonde o evangelho é falsificado, aonde ensinam só heresias. Eu falei: isso é retrocesso. E eu peguei o livro, a carta de Paulo aos Gálatas, falei: olha, o que você fez foi a mesma coisa que as pessoas, os irmãos da Galácia fizeram, isso é, aquelas pessoas da igreja de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, e Paulo os corrige. No capítulo 3, Paulo diz: ó insensatos Gálatas, ou seja, vocês são loucos, vocês retrocederam. Quantas pessoas estão deixando a igreja
igrejas sérias, igrejas bíblicas. Porque a igreja séria ensina o evangelho verdadeiro, ensina renúncia, ensina sobre santidade, sobre abandonar o pecado, sobre viver uma vida condizente. E isso muitas vezes não dá ibope, não dá audiência, mas chama a sua atenção para o versículo 23. Então lhes direi publicamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Chama a sua atenção para a palavra que Jesus disse: nunca vos conheci. Eram cristãos, falavam como cristãos, reconheciam Cristo como Senhor, porém o Senhor disse: eu nunca vos conheci. Esses falsos discípulos nunca tiveram um contato com Cristo, nunca. Jesus disse: eu nunca vos conheci. São pessoas que nunca tiveram um relacionamento profundo com Cristo, intimidade, comunhão. Cristo nunca os conheceu como amigos, como discípulos verdadeiros. Na igreja de Cristo, irmãos, tem os falsos e os verdadeiros, os bodes e ovelhas, o joio e o trigo. Essas pessoas são joio, parecem que são cristãos, mas não são. São bodes e não ovelhas, são falsos e não verdadeiros. E quando a gente estuda a parábola do joio, a gente vê isso. São parecidos, crescem juntos. Mas aqui esse texto nos ensina. Você nunca vê mudança de vida na vida dessas pessoas. Ficam na igreja 5, 10, 15, 20 anos. São problemáticas, complicadas. São rebeldes, insubmissas. Você nunca vê uma mudança. Só falam, é só blá blá blá. Só falam, mas não agem como cristãos. Você não vê mudança, não vê transformação, continuam com os mesmos hábitos antigos. Sabe, irmãos, quando Jesus enviou os 70, lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17 até o versículo 20, e Jesus os enviou de 2 em 2, e eles, em nome de Jesus, expulsaram demônios, curavam os enfermos, abençoavam as pessoas. E quando eles voltaram para reencontrar Jesus, a narrativa bíblica de Lucas capítulo 10, do versículo 17 até o versículo 20, diz que eles ficaram felizes, contentes, alegres, e eles disseram para Jesus: Senhor, os demônios nos submetem por causa do teu nome. Qual foi a resposta de Jesus para eles? Vocês não devem se alegrar por isso, porque os demônios nos submetem, mas vocês devem se alegrar porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Tem muita gente que cura, esse texto mostra isso, que realiza milagres em nome de Jesus, que profetiza em nome de Jesus, mas naquele dia o Senhor vai lhes dizer, no dia do juízo final, no julgamento do grande trono branco: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Judas andou com Jesus, possivelmente realizou milagres, possivelmente curou enfermos, possivelmente profetizou, mas era filho da perdição. Demas andou com Paulo, era cooperador de Paulo, mas abandonou. Os diáconos mesmo, aqueles diáconos, capítulo 6, Nicolau, que era um dos diáconos, virou um herege, um falso profeta. E lá em Apocalipse, os discípulos dele, Paulo fala: vejo que vocês estão combatendo os nicolaítas.
virou uma seita. Quantas pessoas que você conhece que profetizou, que expulsou o demônio, ou que frequentou uma igreja, mas são Demas, são Judas, você nunca viu conversão. Pastor, mas elas eram usadas por Deus? Sim, os dons de Deus são irrevogáveis. Jesus subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E outras pessoas estão usando o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder para curar, para libertar, para realizar milagres. Mas como disse anteriormente, milagres não significa aprovação de Deus. A aprovação de Deus é somente se a pessoa está obedecendo a Deus e a sua palavra. Olha o que o texto diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe, irmãos, essa palavra iniquidade é uma palavra muito forte na língua grega. É a palavra anomia. Se você quiser anotar, A-N-O-M-I-A. Eu vou falar o que essa palavra significa no grego e depois eu vou contextualizar essa palavra. Note você que esses falsos profetas realizavam milagres, esses falsos discípulos, falsos cristãos, expulsavam demônios, profetizavam. E o Senhor disse para eles: nunca vos conheci, ou seja, vocês nunca foram meus amigos, vocês nunca foram meus discípulos verdadeiros, estavam no meio dos meus, mas não eram meus, como diz a primeira carta de João, acho que capítulo 2, versículo 19, estavam no meio deles, mas não eram deles, eram joio, eram falsos, eram bodes, eram lobos vestidos de ovelha. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. O que é anomia no grego? O que é iniquidade? É a condição daquele que não cumpre a palavra de Deus. É um transgressor da lei, ou seja, é um fora da lei. É um fora da lei. É uma pessoa que está sempre fazendo oposição, sempre tentando arrumar uma brecha, pegando versículos isolados, fazendo de experiências doutrina. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, Deus falou assim, 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 assado. Eu falei: querido, só que nada disso que supostamente Deus diz para você tem base bíblica. Pastor, mas Deus falou comigo e Ele quis insistir, peitar. Eu falei: querido, a minha fé não está alicerçada, fundamentada em experiências do irmão A, B ou C. A minha fé está alicerçada, fundamentada no que diz as Sagradas Escrituras. Eu não sou dirigido e guiado pela profecia do irmão Joãozinho ou da irmã Marinha. Eu sou dirigido e guiado pela palavra de Deus. Sabe, irmãos, anomia significa ser um fora da lei. Significa alguém que despreza a palavra de Deus, alguém que viola os princípios sagrados, alguém que distorce, que deturpa. Anomia também significa falsificar o produto original, significa aprovar o que Deus reprova. Quantas pessoas estão aprovando o que Deus reprova, aprovando coisas que Deus reprova? Por quê? Porque vivemos a época do evangelho da conveniência. Para não perder o irmão, eu tenho que abrir concessão, eu tenho que ser complacente. O que falar de um pastor que foi pregar numa igreja e quando ele chegou lá,
o pastor local falou para ele assim: olha, não pregue sobre isso, não pregue sobre aquilo, e deu uma lista de coisas para ele não pregar. Ele falou: vou pregar sobre o quê? Aí de repente alguém gritou: pregue sobre judeu, porque aqui na igreja não tem nenhum judeu. Isso aconteceu comigo. Eu chegar para pregar em uma igreja, o pastor: cuidado, tá? Pega leve, não fala sobre isso, não fala sobre aquilo. Não me lembro de detalhes agora. É o evangelho da conveniência. E aí a gente começa a abrir concessão, a gente começa a ser complacente. Por quê? Porque não podemos perder o fulano de tal, o beltrano, o ciclano. Me lembro uma vez, eu estava aqui no quartinho da igreja, que na época funcionava como se fosse um escritório. De repente um diácono chegou até mim, isso há uns 10, 11, 12 anos atrás, ou mais ou menos um pouquinho, acho que foi em 2008, 2009, 2010, um diácono chegou: pastor, eu estou com um dízimo muito alto para te entregar aqui hoje, eu quero entregar na sua mão. Eu falei: não, querido, eu não recebo dízimo, entregue para os tesoureiros. Não, eu faço questão, pastor, é um dízimo muito alto, é 4 mil reais, e 4 mil reais há 10, 11, 12 anos atrás era muito dinheiro, até hoje é, né? Até hoje é, mas naquela época era muito mais. Eu falei: irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não recebo dízimo. Quem recebe o dízimo aqui na igreja é os tesoureiros da igreja. Eu falei: deixa eu dizer outra coisa para você. Para Deus não está preocupado com o valor do seu dízimo, se você dá um alto valor ou um valor baixo. Para Deus não importa se você dá $1 milhão de dízimo ou R$1. Para Deus o que importa é a sua fidelidade. A sua fidelidade que importa para Deus. Uma outra vez o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou saindo da igreja, mas para não deixar a igreja na mão, eu dou um dízimo alto, R$500 de dízimo. R$500 naquela época também, há muitos anos atrás, era muito dinheiro. Eu vou dar então esse mês e mês que vem, e voltar mais 2 ou 3 meses. Eu falei: querido, não precisa. Como? Não precisa, porque Deus é o dono da obra. É Deus que sustenta a igreja. Se você vai congregar em outra igreja, contribua na sua igreja. Não é justo, e um termo que eu usava muito, devido a ter voltado dos Estados Unidos, não é justo você comer no McDonald's e pagar no Burger King. Isso é incoerente. Você come, vamos contextualizar aqui, você come no Português e quer pagar onde? No Jacaré? É incoerente. Não é ser justo. Eu vou na Julie, faço a unha com ela e quero pagar para outra. É incoerente. Falei: não é justo você comer no Burger King e querer pagar no McDonald's. Entregue o seu dízimo na igreja que você vai congregar. Irmãos, Deus está preocupado com o nosso caráter, com a nossa fidelidade. Vivemos um tempo de evangelho da conveniência. Sabe, irmãos, se eu começasse a abrir concessões, pregar o evangelho da conveniência, essa igreja estava hiperlotada, falar o que as pessoas querem ouvir, como teologia do coach, teologia da prosperidade. Mas o nosso compromisso é com a palavra. Se não tiver base, se não tiver fundamentação nessa palavra, nós não aceitamos. Somos crentes bereanos. Sabe, irmãos, iniquidade significa falsificar o produto original, significa aprovar o que Deus reprova e reprovar o que Deus aprova. É isso que é iniquidade, é aprovar o que Deus reprova. Tem muita gente aprovando coisas que Deus reprova, e também significa reprovar o que Deus aprova. Tem muita gente reprovando coisas que Deus aprova. A pessoa fala assim: não, mas é a nossa igreja, assim que nós entendemos, é a norma da nossa igreja, é a doutrina da nossa igreja, é a regra da nossa igreja, é o dogma. Querido, a Bíblia Sagrada tem que estar acima de tudo. Ela é a constituição do reino.
sola Escritura, só Bíblia, somente a Bíblia. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que possamos firmar as nossas estacas nessa palavra, que ela seja a nossa base, que ela seja o nosso fundamento, que ela seja o nosso alicerce. Não seja um falso cristão, não seja um falso discípulo, mas seja um cristão obediente, fiel, dedicado e aplicado à palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar e que Deus nos ajude a colocar em prática a sua palavra. Amém? Que o Senhor te abençoe.